O Erivan mandou aqui 2 perguntas. Um abraço, Erivan. Botou assim: primeiro, o que o Alexandre prefere? As HQs mensais em mix ou as edições avulsas em capa dura? Erivan, um beijo. Erivan, é o seguinte, cara, eu prefiro mais as edições fechadas. Por quê? Porque você não vai se prender muito à cronologia. Os mix eram muito legais na época da Editora Abril, cara. Principalmente Super Aventuras Marvel, Heróis da TV e Capitão América. Eles sabiam fazer mix. A gente critica muito a Editora Abril pelos cortes e tal, mas eram coisas que eram necessárias para ser feito na época. Mas hoje eu indico para quem vai começar a ler quadrinhos, para quem está começando, começa com um one shot, as historiezinhas fechadas assim, né, que são uma história tem início, meio e fim. Pronto, você não vai se prender à cronologia. Então, eu prefiro as edições fechadas, realmente, sem o mix hoje, porque hoje não está muito legal. Nenhuma, nem Marvel, nem DC, nem Dark Horse. Hoje elas não tem uma pegada mais de boas histórias. Isso aí é o que está faltando para os quadrinhos hoje, são boas histórias. Deixar agendas de lado. O importante é que não importa qual é o personagem, não importa o que ele é, o importante é que são boas histórias. Se a história for boa, meu amigo, não tem discussão. E era isso que antigamente tinha. Por isso que eu sempre indico um mix fechado de uma capa dura ou de uma edição one shot, porque você não vai se prender também à cronologia. Isso é que é o importante. Eu acho massa. Peraí. Um beijo. Eu ia falar sobre essa história do beijo. Ainda tinha. Acho massa quando o Alexandre vai falar sobre o assunto, ele recebe um espírito, né? Ele tá aqui conversando de boa e quando ele vai comentar sobre ele, se torna outra pessoa e começa a falar. Eu vou até pedir uma coisa que eu sou fã pra caramba quando ele inicia o programa, velho. Eu queria assistir isso ao vivo aqui. Que ele faz no início. É muito rápido, velho. Ele não respira. Eu falei, caraca, macho. Às vezes eu assisto só pra ver tu falando, velho. Aquele começo. Fala, meus nobres amigos do Estado de Banca, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Alexandre Soares, esse é o canal Estado de Banca, que é o canal mais chibata do Nordeste. Nossa, viu, mano? E se não for, eu segue! E esse lance do beijo aí é uma evolução, né? Porque da gente, na época, era um abraço. Um abraço. Porque a gente tinha um canal, a gente falava sobre os filmes, né? E tava já caminhando, né? Pra falar dos quadrinhos e tal. Também. E aí, sempre quando a gente ia apresentar fulano e tal, um abraço. É isso aí, Erivan. Isso aí. Mande mais perguntas aí pra nós. Aproveitar e perguntar pra Alexandre. Você falou em shot. É one shot. É história fechada. Qual é a diferença? Eu não sabia. Eu achava que tudo... Realmente tem história que começa e termina e outros que continuam, isso, né? Isso. E eu achava que era aleatório o negócio, assim... Não, tem toda... Os quadrinhos, na verdade, todos eles seguem uma cronologia realmente histórica, né? Então, assim... no universo Marvel e DC, por exemplo, as histórias, o que a gente classifica de um one shot é uma história fechada. Pronto, essa historiazinha que tem começo, meio e fim. É um one shot. Ela começa e termina aqui. Uma história que já tem cronologia é como uma minissérie que ela começa e se estende por 12 edições, 15 edições. Então aqui já são um arco. Então é um arco que começa na edição número 1, termina na edição número 13, e um novo arco se inicia a partir da número 14, por exemplo. Nos quadrinhos italianos, é muito legal como é que funciona na Itália, por exemplo, Tex, Zagor e Dylan Dog, que eles pegam uma história e eles dividem em 4 ou 5 edições. Né? Então eles funciona como minisséries. Agora, o que é interessante nisso na Itália é porque se você pegar da edição número 1 e a número 4 e depois você for ler a edição número 50 e a número 55, por exemplo, elas não conversam entre si. Elas são histórias que elas se iniciam e terminam. Sim. Elas não se prendem tanto à cronologia. Quando a gente fala de Tex, por exemplo, Tex é o maior fenômeno editorial na Itália. Aí o que acontece? Tanto faz você pegar uma edição
Tesouro, por exemplo, que são as histórias que são fechadas, você lê a história número 1 e lê a história da edição número 100, você não precisa saber o que foi que aconteceu nas 99 edições anteriores, porque ela já começa e termina ali. Funciona como um seriado. É aquela aventura da semana. Tipo os Cavernas do Dragão da vida. Isso, tipo Caverna do Dragão. Pronto, exatamente Às vezes daquela aqui forma. depende episódio duplo, mas depende, mas não precisa você ver tudo. Nos quadrinhos de super-herói, a gente já tem alguns acontecimentos que muita gente se chateia devido à cronologia exatamente por isso. Porque às vezes você está lendo uma história aqui e de repente fala, aconteceu isso em Crise nas Infinitas Terras em 1986. Aí você precisa ter lido Crise nas Infinitas Terras de 1986 para saber por que fulano de tal fez isso com fulano de tal. Aí às vezes aparece do nada um vilão que fala, eu acabei com a sua raça e na Terra Paralela número 13. Aí aparece lá na nota do rodapé. Edição posterior de 1984, publicada no Brasil. Aí você, o que é isso? Aí tem que olhar, ver o que foi que aconteceu naquela edição para poder entender por que esse cara voltou, por que ele não morreu, por que ele está aqui se vingando novamente. Então, é por isso que quando a galera pergunta para mim se o que eu gosto mais, se é da mensal ou das edições encadernadas, eu disse, cara, eu prefiro muito mais as one-shots hoje, que são essas edições fechadas. Você tem começo, meio e fim. Pronto, acabou, você não vai se preocupar com o que vem antes e o que vem depois. Aí tanto faz você pegar agora como daqui a 5, 6 anos, são edições separadas, é uma aventura por semana. É aquela aventura de seriado mesmo. É isso daí que eu acho legal.